Jesus, eu me chamo Camila e eu quero deixar para você uma meditação no livro de Esther, capítulo 4, versículo 14, que diz assim: E quem sabe se não foi para um momento como este que você foi elevada à posição de rainha. A história de Esther, assim como a nossa, ela enfrenta altos e baixos. Assim como nós precisamos superar as adversidades, Esther também precisou superar as adversidades. Ela perdeu seus pais, ela foi levada cativa para o reino da Pérsia e foi criada por um primo chamado Mardoqueu. Em um momento da vida de Esther, as jovens foram convocadas para ir até o palácio, passar por um processo de beleza e concorrer a uma vaga de rainha. Uma delas seria escolhida para ser a rainha e o rei a escolheu. Passado esse processo, o povo de Deus enfrentou novamente uma ameaça terrível. Eles poderiam ser exterminados. E o seu primo foi até a porta do palácio e pediu para que os servos falassem com Esther o que estava acontecendo. E pediu para ela que ela se posicionasse, porque ele entendeu que foi para aquele tempo que o Senhor a escolheu para viver um propósito. Ela obedeceu, mesmo temerosa, pois ela poderia perder a vida se fosse até o rei sem ser convidada. Ela jejuou, orou e buscou ao Senhor antes de chegar até o rei. Buscou direcionamento do Senhor. A história de Estela nos ensina essa lição. Nós precisamos perseverar em fé, em obediência, buscando sempre um direcionamento do Senhor. Ela poderia ter escolhido se silenciar, poderia ter ficado quietinha no canto dela e decidir não agir, mas ela buscou e confiou ao Senhor. A obediência dela salvou toda a nação. Assim como Esther, a gente precisa aprender a colocar as situações difíceis na mão do Senhor e caminhar em direção ao propósito. Pois quando nós damos um passo, o Senhor nos direciona, o Senhor coloca o chão para que a gente venha pisar, o Senhor dá os recursos necessários que nós precisamos para fazer a vontade dEle. Eu quero deixar para você uma aplicação para que você venha colocar sobre sua vida todos os dias essa aplicação, para que você venha praticar ela. Você precisa viver o propósito e você precisa colocar um plano de ação para a sua vida, sabendo que Deus te colocou onde você está e não é por acaso. Ele tem um propósito para você e Ele quer cumprir, mas Ele precisa que você se posicione assim como Esther se posicionou em oração. Esther, mesmo com medo, mesmo sabendo o risco de vida que ela corria, ela foi em direção ao propósito. E você precisa entender que é o nome do Senhor que vai ser glorificado, e quando você glorifica o nome do Senhor, as coisas acontecem. Eu quero te encorajar também a ser corajosa, assim como Esther foi corajoso, em um momento de desafio, em um momento que ela poderia se esconder, evitar o confronto. Ela foi luz naquele tempo. Ela confiou, ela buscou e defendeu o que é justo, o que é correto e o que precisa ser defendido em oração, em direcionamento do Senhor. E a gente precisa entender que orar antes de agir, a nossa confiança tem que estar no Senhor. O nosso direcionamento tem que ser no Senhor. A nossa confiança é em Deus, não é nas nossas forças, não é no nosso poder de persuasão, não é no nosso poder de fala, é em Deus. Então, que você possa guardar essa palavra em seu coração e que você possa refletir sobre tudo que foi dito aqui. Que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te encoraje, que o Senhor te direcione e que você viva o propósito que o Senhor tem. Se você precisa de uma cura, o Senhor vai te curar. Se você precisa ressignificar dores do passado, o Senhor vai te curar com o processo, caminhando em direção ao propósito. Então, viva aquilo que Deus tem para você. Seja forte, seja corajoso, corajosa, seja valente, mas sempre com prudência, com sabedoria, buscando em Deus um direcionamento. Que essa palavra ela possa ser como uma semente em seu coração, que ela venha germinar, que ela venha crescer e dar bons frutos. Que o Senhor abençoe você e a sua casa, em nome de Jesus.